Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso. E em seguida, o vereador Reinaldo Reis Silva fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizessem em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante os 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Uélio da Silva. Presente. Vereador Reinaldo Reis Silva, presente. Vereador Shirley Helene Gonçalves. Presente. Vereador Wilde West de Oliveira. Presente.
Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 28ª sessão ordinária nesse dia, 19 de agosto de 2024. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 7ª sessão extraordinária realizada em 8 de agosto de 2024. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria que essa ata fosse lida em seu inteiro teor, para que todos possam tomar conhecimento. Não só os vereadores, mas todos da rede social, todas as pessoas que estão aí nos ouvindo na internet, na rede social. Então, faço questão que seja lido. Peço a assessoria da casa que nos auxilia na leitura. Todos são a favor, né? Todos, né? Então tá. Pode proceder a leitura. Aos 8 dias de agosto de 2024, com início às 19h31 e término às 23h25, reuniu-se a Câmara Municipal de Piuí, na Sala das Sessões, vereador José Soares de Oliveira Sobrinho, localizada na Rua Visconde de Ouro Preto, número 435, sob a presidência do vereador Wilde Welles de Oliveira. Após a leitura do Evangelho, o primeiro secretário, Reinaldo dos Reis Silva, registrou a presença dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novas Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Marcos Macedo Silveira, José Antônio Camargo Júnior, José Wellington da Silva, Reinaldo dos Reis Silva, Shirley Elaine Gonçalves e Wilde Welles de Oliveira. Em seguida, fez a leitura dos documentos recebidos e expedidos. Requerimento número 45/2024, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, a qual requer a convocação de sessão extraordinária para realizar audiência pública para apresentação do conteúdo do estudo técnico para criação da área de proteção ambiental, Serras e Água de Piuí. Responder às dúvidas e receber sugestões relacionadas ao projeto. Ofícios número 225 ao 252 de 2024, a Câmara Municipal de Piuí, através da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, convidou as autoridades, entidades e mídias de divulgação para a apresentação do conteúdo do estudo técnico para a criação da área de proteção ambiental Serras e Águas de Piuí. Responder às dúvidas e receber sugestões relacionadas ao projeto. Em atendimento ao requerimento número 45/2024, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Edital de convocação para a 7ª sessão extraordinária, audiência pública. Na ordem do dia, o presidente explicou que a audiência pública seria destinada à apresentação do conteúdo do estudo técnico para a criação da área de proteção ambiental, APA, Serras e Águas de Piuí. Em seguida, passou a direção dos trabalhos ao vice-presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, vereador Reinaldo dos Reis Silva. O vereador afirmou que a audiência pública é um procedimento que oferece oportunidade de manifestação aos cidadãos, dirigentes, especialistas, lideranças e entidades que queiram apresentar oficialmente suas sugestões e contribuições. Registrou que foram convidados à sessão os veículos de mídia, o prefeito e o vice-prefeito, e demais representantes da administração municipal, os dirigentes escolares, os representantes das Forças de Segurança Militar e Civil, os representantes da autarquia municipal, os dirigentes das entidades sociais, autoridades do Poder Judiciário e, por meio da mídia, a população piuiense em geral. Relatou que a audiência foi convocada em atendimento ao requerimento número 45/2024, da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, com a pauta dedicada à apresentação do conteúdo do estudo técnico para a criação da área de proteção ambiental, APA, Serras e Águas de Piuí.
Em seguida, a vereadora Shirley Elaine Gonçalves cumprimentou as autoridades e cidadãos presentes, destacando a presença do Dr. Rogério e do ex-vereador Gleison. Afirmou que o projeto de lei número 44 de 2023 é uma iniciativa do movimento Amigos do Araras e Belinha e agradeceu ao grupo a oportunidade de apresentá-lo. Argumentou que a explosão de rochas presentes na exploração de minérios produz sílica, o que contamina o ar. Lembrou de que Piuí bate recordes de pacientes oncológicos no Hospital de Câncer de Passos. Apontou o interesse das mineradoras pelo local e disse que, se uma eventual lei sancionada pelo Poder Executivo não for respeitada, nós podemos rasgar a Constituição, entregar as terras para os índios porque eles são mais conscientes. Afirmou que nenhum argumento econômico se sobrepõe à vida e que o possível impacto socioambiental da mineração não pode ser precificado. Disse que a população reconhece os riscos e que não somos mais tão ignorantes, nem massa para sermos conduzidos. Considerou o projeto uma resposta firme às ameaças ao patrimônio natural, um não à exploração e um sim à preservação de nossa água, nossas serras e a vida que delas depende. Argumentou que a cidade estará praticamente condenada após o esgotamento dos recursos e que serão poucos os empregos criados pela atividade mineradora. Disse que o projeto de lei é uma medida urgente e necessária para garantir que Piuí seja uma cidade onde a natureza e as pessoas se comunicam, convivem e se respeitam. As serras continuem sendo um símbolo de beleza e força, e os animais em extinção, como a pirapitinga, encontrada no Araras, e que não vivem em águas sujas, continuem vivendo. Disse também que o projeto cumpre uma lei já existente, que determinava a criação de uma APA. Afirmou que tudo o que foi exigido para o projeto foi entregue e informou que a proposta será encaminhada às comissões para emissão de parecer antes de ser colocada em votação. Chamou algumas crianças que apresentaram cartazes, disse que entre 701 pessoas perguntadas, apenas 81 se mostram contrárias à criação da área de proteção ambiental e mostrou um abaixo-assinado com 1.537 assinaturas online e 6.423 assinaturas manuais a favor da APA. Demonstrou gratidão por poder abraçar o tema e trazer às crianças a verdadeira conscientização. Apresentou como o coração do projeto a senhora Carmen Lúcia, como os pulmões, os que brandaram sua voz forte, destacando o senhor Ricardo Guia e os ativistas ambientais, como a Liege, e como cérebro, o apresentador do estudo, passando assim a palavra ao engenheiro ambiental Igor Messias. O especialista iniciou apontando que a criação de unidade de conservação em Piuí coroa algo que a natureza deu à cidade e que é comum na área ambiental não se parar para pensar no valor dessa dádiva. Ressaltou que a região conta com uma natureza muito preservada, acesso aos recursos naturais e uma extensa planície de terras extremamente agricultáveis. Apresentou uma linha do tempo com a primeira unidade de conservação do mundo, criada em 1872, em Yellowstone, nos Estados Unidos. A primeira unidade de conservação do Brasil, criada em 1937, na Serra da Itatiaia. E a primeira unidade de conservação de Minas Gerais, o Parque Estadual do Rio Doce, criada em 1944. Mostrou que o assunto começou a ser tratado em Piuí em 2006, quando o plano diretor definiu que deveriam ser criadas 2 APAs. E a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2019 previu o prazo de 120 dias para a implantação das unidades de conservação, que não se concretizou. Lembrou que a unidade de conservação mais próxima de Piuí é o Parque Nacional da Serra da Canastra e admitiu que sua implantação entre as décadas de 1960 e 1970 deixou marcas profundas, como o caso de desapropriação forçada,
Afirmou que a proposta apresentada não é um parque, não necessitando de desapropriação, e mostrou 2 grupos de unidades de conservação: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Explicou que uma unidade de uso sustentável, como a área de proteção ambiental, deve conciliar o ser humano que está no entorno e dentro dela com os recursos naturais, e que a retirada de pessoas não é usada nesse caso. Frisou que o plano diretor previa a criação da APA do Araras e da APA da Serra. Apresentou o mapa geomorfológico do município de Piuí, produzido por professores e alunos do IFMG, Campus Avançado Piuí, mostrando áreas com serras, e afirmou que, dentro dessas áreas, encontra-se a bacia hidrográfica do Ribeirão Araras. Disse que criar 2 APAs de igual teor seria desprovido de sentido, alegando que seria necessário pagar por 2 estudos técnicos, criar 2 conselhos gestores e, entre outros, e que tal medida só se justificaria em municípios com maior extensão territorial. Afirmou que, no refinamento da delimitação da área protegida, foram priorizadas áreas com vegetação nativa. Mostrou a projeção de um corredor ecológico entre a APA Serras e Águas de Piuí e a zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Canastra, que foi reduzida e pode voltar a ter a área anterior. Mostrou que a área proposta inicialmente, a qual cobre uma extensão total de 11.916 hectares, menor que os 197.787 hectares do Parque da Serra da Canastra. Mostrou também que, em termos de percentual do município a ser ocupado, Piuí estaria na 72ª de 116 municípios com áreas de proteção ambiental em Minas Gerais, concluindo assim que, tecnicamente, a APA proposta não conta com um tamanho excessivo. Disse que, quando começou a visitar a área, em agosto de 2023, percebeu que precisava de um refinamento nos limites da APA, devido às descobertas no local. Lembrou que, em setembro de 2023, prometeu que traria ouro, que disse ser a biodiversidade de Piuí, e apresentou imagens de uma espécie de baunilha nativa fora das demarcações da APA, ressaltando que a baunilha é a 2ª especiaria mais cara do mundo e que a essência da baunilha, usualmente comprada, não leva a baunilha em sua composição. Mencionou a baunilha do Cerrado, nativa do Brasil e que pode ser usada em pratos de alta gastronomia. E disse que a espécie Vanilla chamissones, encontrada em Piuí, é uma das únicas com potencial comercial, segundo indicado pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Disse ainda que essa espécie está em processo de domesticação para que se aumente sua produtividade. Apresentou como descobertas fora dos limites da APA a espécie de maracujá, Passiflora setulosa, atualmente ameaçada de extinção, e a palmeira jussara, também ameaçada de extinção e que gera frutos semelhantes ao açaí. Mostrou também uma espécie de palmeira encontrada no local que, segundo o engenheiro, pode se tratar de um híbrido natural de 2 espécies diferentes, embora necessário aguardar sua floração para se determinar exatamente sua espécie. Expôs uma versão atualizada da APA com seus refinamentos realizados, com uma extensão de 12.151,425 hectares, 1,9% a mais que a APA anterior, e disse que essa área representa 13,46% da área total do município de Piuí, refutando os comentários de que Piuí inteira vai virar APA, e reafirmando que a legislação municipal já indicou as áreas mais adequadas para proteção. Mostrou um mapa online da APA, que pode ser acessado pela população e que conta com 11.929 visualizações, e o mapa de formação geológica de Piuí, informando que a maior parte das rochas encontradas no município foram formadas no período arqueano.
do qual decorrem as terras mais antigas do planeta e que apenas 5,7% do território brasileiro conta com esse tipo de terra. Diz também que conta com cavidades naturais acessíveis às pessoas. Mostrou um mapa de solo presente na APA com predominância dos tipos cambissolo, áplico, TB, distrófico e o neossolo litólico distrófico. Ambos não ideais para a atividade agrícola. Mostrou também um mapa de suscetibilidade à erosão do solo da APA, produzido pelo Laboratório de Geomorfologia da Universidade Federal de Viçosa, e agradeceu aos estudos do senhor Samuel Xavier, que possibilitou o acesso ao laboratório. Apontou que quase toda a área tem alto risco de erosões e mostrou imagens de uma ocorrência de erosão próxima a uma linha de transmissão de energia elétrica. Contou que recebeu imagens produzidas pela Ecopiuí e que também tirou fotos da área após se formar como tecnólogo em saneamento ambiental em 2005. Mostrou imagens de cavas de mineração abandonadas em Piuí e disse que a atividade mineradora do município deixou impactos ambientais dos quais não se recupera facilmente, gerando carregamento de solo para cursos de água como araras. Exibiu ainda imagens de uma erosão causada pela mineração que avançou sobre uma contenção de eucaliptos, utilizada tradicionalmente em processos de recuperação de áreas degradadas e sedimentos de erosões carregados para o araras, que causam o assoreamento do ribeirão. Disse que a região dentro da APA Serras e Águas de Piuí conta com pelo menos 12 cavas de mineração abandonadas e que o solo é extremamente favorável à erosão, com passivos ambientais enormes de mineração e que pode sofrer impactos com as mudanças climáticas, mencionando o aumento da temperatura média global. Ainda sobre as mudanças climáticas, mostrou casos de chuva de grandes proporções no mundo. Informou que o órgão estadual que licencia as mineradoras considera que a precipitação máxima em um dia é de 350 a 400 milímetros e argumentou que as normas técnicas de geologia não conseguem acompanhar os volumes de chuvas ocorridas nos últimos anos. Diz que quem tem que se preocupar prioritariamente com o Piuí é o piuiense e que os munícipes não podem aceitar passivamente palavras vindas da Anvisa em Brasília nem da SEMAD em Belo Horizonte. Mostrou fotos de um deslizamento de sedimentos de mineração ocorrido em 2022 na cidade de Nova Lima e disse que o fim do uso de barragens de rejeitos não elimina os problemas técnicos, uma vez que os rejeitos continuarão a ser gerados e depositados por outros meios. Lembrou um evento climático extremo ocorrido em Piuí no fim da década de 1990, no qual parte da rodovia MG-050 cedeu por causa do transbordamento de um curso de água devido às chuvas. Afirmou que os cursos d'água que cortam a área urbana de Piuí nascem na região das serras e que um risco geológico na serra gera um risco geológico dentro da cidade. Mostrou um vídeo do Ribeirão Araras em trecho próximo à captação de água para abastecimento da cidade, durante a época da seca em 2017. Disse que a Política Nacional de Recursos Hídricos prioriza o abastecimento humano e a manutenção dos ecossistemas aquáticos e que a captação de água não poderia ultrapassar 30% da vazão total do Ribeirão no estado mais crítico, enquanto o vídeo mostrava que a captação estava em 100%. Concluiu que não há água suficiente no Araras para se instalar qualquer empreendimento com uso intensivo do recurso, como é o caso da mineração, que necessita de água em volumes maiores do que os específicos para o consumo humano. Disse também que o bombeamento de água dos lençóis freáticos para a mineração
causaria interferências nas nascentes presentes nas serras. Mostrou uma imagem da Cachoeira da Belinha, quase sem água, em setembro de 2023, e salientou que a Belinha não tem água em quantidade suficiente para uso em empreendimentos. Mostrou também uma imagem da cachoeira com a água turva, apontando que a bacia hidrográfica no qual a queda d'água está contida está deixando de ser, em termos de gestão hidrográfica, um sistema de referência. Argumentou que há uma degradação acentuada nos últimos anos nas áreas onde há interesse minerário em Piuí e solicitou um olhar das autoridades para o que acontece no alto das serras, como incêndios florestais, plantios de eucalipto a 3 metros da nascente e o uso desordenado de esportes motorizados. Disse que a APA busca introduzir um ordenamento para evitar a continuidade do processo de degradação. Apresentou as classes de cursos de água em relação à sua qualidade e disse que o Ribeirão Araras está na classe 1, que fica apenas abaixo da classe especial e é posicionada acima da classe 2, que é a classe do Rio Piuí. Acrescentou que o rio recebe muitos poluentes e defendeu que, em termos de saúde, não se pode deixar a água do Araras para mineração e usar apenas o rio Piuí para abastecimento. Disse que em atividades minerárias existe a drenagem ácida de mina, que altera a acidez da água com a solubilidade de metais pesados, e mostrou que 7 dos 11 minerais que podem causar a drenagem ácida estão presentes nas serras de Piuí. Falou que Piuí está numa área de transição entre os biomas do Cerrado e da Mata Atlântica e conta com espécies presentes em ambos os biomas. Avaliou que 39,25% da APA já conta com áreas de preservação permanente, relacionadas à margem de cursos de água e reservas legais, que devem ser preservadas por proprietários de lotes rurais. Mostrou um mapa do uso e ocupação do solo na APA e disse que 79,78% da área é ocupada por vegetação nativa. Apresentou imagens de formações florestais e campestres de Piuí e disse que os campos rupestres presentes no município são importantes para a recarga hídrica, como as nascentes de altitude, e contam com 15% da biodiversidade vegetal do Brasil, sendo motivo de discussão o reconhecimento dos campos rupestres como novo bioma. Alegou que um bioma raro, como seria o caso dos campos rupestres, gera recursos financeiros para o município, como o ICMS ecológico. Argumentou também que um solo pedregoso facilita a infiltração de água, que pode abastecer cursos d'água. Reforçou que existem campos rupestres em Piuí. Apresentou áreas consideradas com potencial de ocorrência, apontadas pelo professor Fernando Silveira, da Universidade Federal de Minas Gerais, e frisou que campos rupestres comprometidos são irrecuperáveis, ao contrário de florestas, por exemplo. Mencionou parcerias com a Universidade Federal Juiz de Fora, o Museu Nacional, a Universidade Estadual de Feira de Santana e a Universidade Federal do Espírito Santo para o levantamento botânico do município de Piuí e apontou que o número de espécies registradas cresceu de 743 com possibilidade de aumento. Afirmou que o Brasil é campeão mundial de biodiversidade e mostrou espécies encontradas em Piuí, a saber, uma espécie da família girassol, cuja descoberta, por divulgar pela mídia, uma planta similar à espécie Bacteria sagitifolia, nomeada pelo botânico Auguste Saint-Hilaire, após viagem ao Brasil em 1819. Espécies reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente como ameaçadas de extinção e espécies que antes eram registradas apenas no Parque Nacional da Serra da Canastra. Mostrou uma lista elaborada pelo Instituto Caiapiá com os usos potenciais das espécies encontradas, introduzindo o assunto do levantamento da fauna da APA. Agradeceu aos biólogos da região que enviaram ajuda, mencionando os nomes de Tom Viana, Pedro Rocha,
Camille Rocha, mostrou imagens de um papa-moscas do campo, um beija-flor, uma campainha azul e um tamanduá, de excrementos de lobo-guará e de uma toca de paca. Disse que o lobo-guará é ameaçado de extinção e agradeceu aos que enviaram fotos e localizações de exemplares da espécie. Agradeceu também ao IFMG a contribuição de seus colaboradores, como Humberto, o Everton, o Juliano e o Pablo. Mencionou relatos de atropelamento de animais na MG 050, como lobos-guará e jaguatiricas. E disse que a APA projetada intercepta a rodovia em 2 pontos, com grande quantidade de casos de atropelamento, o que permitiria que fossem exigidas travessias seguras para os animais junto à concessionária da rodovia e à Supram. Exibiu fotos do pescador José Augusto exibindo uma pirapitinga, peixe ameaçado de extinção, encontrado no Ribeirão Araras. E disse que essa espécie precisa de água corrente e pura e se reproduz no inverno, fora do período defeso. Em relação ao meio socioeconômico, Igor relatou que a APA contém áreas de pastagem, silvicultura, cafeicultura e outros cultivos que foram identificadas em 262 propriedades distintas, com tamanho médio de 40,7 hectares. Disse que a APA é predominantemente formada por propriedades consideradas pequenas e que apenas 129 dessas propriedades contam com sedes como currais, casas e barracões, enquanto as outras são apenas terrenos. Agradeceu ao senhor Nelson Valério, que o ajudou na área do turismo, e alegou que mais pessoas visitam as serras pelos mirantes do que pelas cachoeiras. Mencionou os empreendimentos turísticos inaugurados no período de 1 ano, a saber, Cantinho da Belinha e o Vila Gogas, e disse que a mineração interferiria em atividades econômicas já estabelecidas. Mencionou também a presença na APA dos mirantes da Onça, do Cucurute e da Belinha, dos pontos turísticos religiosos, como as Trilhas das Cruzes e o Cruzeiro do Alto da Serra, e dos Muros de Pedras. Ressaltou que Piuí faz parte da região do café, da canastra e da região do queijo canastra, e disse que a perda das condições geográficas locais causaria a exclusão do município dessas indicações geográficas. Argumentou que a criação da APA daria a Piuí o direito de receber parte do ICMS ecológico, que pode, inclusive, gerar um aumento de sua parte do ICMS cultural e que poderia ser implementados incentivos financeiros aos produtores rurais que conservam o ambiente nativo, como já acontece com as propriedades cortadas pelo Ribeirão Araras. Disse que mais pesquisadores têm a intenção de vir a Piuí para produções científicas e que existem suspeitas de mais 4 ou 5 plantas não descritas pela ciência em Piuí. Disse também que há estudos de valoração ambiental em andamento para se avaliar o valor dos recursos naturais presentes no município. E encerrou sua apresentação frisando que todos os tipos de estudos ambientais são bem-vindos. A vereadora Shirley passou a palavra à senhora Carmen Lúcia Arantes Costa. A cidadã iniciou defendendo seu direito de voz e de fazer valer o seu pensamento. Mencionou o senhor Altino Rodrigues Neto, coordenador da Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco. O padre Geraldo Agostinho Teixeira, presidente da Caritas Diocesana de Luz. Rogério Mendes Torres, assessor jurídico. Um representante da Associação Ambientalista e Espeleológica Pro Pouso Alegre, Gabriel Sansone, presidente da Câmara Municipal de Capitólio, Giovanni Arantes, os estudantes da Escola Estadual Professor João Menezes e Nelson Soares de Mello, presidente do Cicobi Credialto. Comparou o evento ao que acontecia em Atenas na Era Antiga, quando os cidadãos se reuniam na praça pública, e disse que, na democracia representativa, os eleitores quase nunca veem sua comunidade como objetivo maior dos seus representantes. Exaltou o encontro da população na Câmara e disse que a prioridade dos representantes na Casa Legislativa é o direito da população.
Disse que os assessores jurídicos Rogério, Emerson, Oliveira e Mauro sugeriram a criação de uma associação para que sejam acionados os instrumentos do ordenamento jurídico pela conservação do meio ambiente. Apresentou a ADAP, Associação de Defesa Ambiental de Piuí, e contou a história do patrono escolhido para a organização, o botânico Auguste Saint-Hilaire, mostrando registro de sua passagem no município de Piuí. Mostrou a planta que considera símbolo da APA, a espécie Bitneia sigitifolia, que foi encontrada e catalogada por Saint-Hilaire. Mencionou o projeto Caminhos de Saint-Hilaire, criada pelo Instituto Auguste Saint-Hilaire e vinculado à Rede Brasileira de Trilhas e Unidades de Conservação. E mostrou o mapa do caminho que o botânico francês trilhou na região, passando por onde hoje é Santo Hilário, Piuí e Vargem Bonita. Disse que o Poder Executivo quer criar uma APA que ela chamou de Apinha, por ser localizada apenas nas margens do Ribeirão Araras, e argumentou que existe no local um complexo ecológico em que convergem diversos segmentos ambientais. Carmen alegou que teria sido cerceada por ter simplesmente catalogado o que foi vinculado na mídia. Mostrou imagens de uma matéria da Rádio 104 FM, na qual foi citado o nome da vereadora Shirley e foi noticiado que a Prefeitura realizou licitação para a elaboração de uma área de proteção ambiental na região do Araras. Mostrou também um mapa comparando as áreas de proteção do projeto de lei número 48/2023 e do estudo técnico da Prefeitura, e alegou que a APA da Prefeitura não conta com a Serra da Pimenta, nem com um complexo de serras. Ressaltou o privilégio do município de ter um terreno propício à agricultura, uma gente trabalhadora que produz e uma riqueza circulante imensa. Exibiu imagens da audiência pública, entre aspas, como apontada pela cidadã da APA da Prefeitura, e declarou que um dos participantes foi identificado por ela como gerente da empresa FME. Disse que naquela audiência os participantes faziam suas sugestões e ficavam brincando de escola com cartazes. Disse também que foram à audiência o secretariado em peso e funcionários da Prefeitura, e que o plenário estava vazio, sugerindo que o público seria tendencioso. Questionando a validade da suposta audiência pública, apontou como criadores dos cartazes funcionários da Secretaria de Obras, entre eles o assessor jurídico e o secretário Magno de Paula. Argumentou que a mineradora, em vez de apresentar projetos, veio brincar de escolinha. Mostrou uma faixa que estava posicionada à frente do plenário com a afirmação: "A verdade tem poder de permanência", cunhada por Elliot Harrison, que é psicólogo social, professor da Universidade de Harvard e autor do livro O Animal Social. Citou o livro para dizer que a aliança entre os poderes econômico e político gera corrupção e forma o não interesse em produzir a felicidade do povo. E afirmou que essa é a realidade que se estende no país e no mundo ocidental. Disse que a verdade deveria ser o maior objetivo do ser humano e que começou a conhecer e pesquisar a verdade em si mesma e expandir sua visão do todo, exaltando o sentimento de pertencimento ao povo, à natureza e ao cosmos, e alegando que tudo que se vê não é matéria, mas energia. Abordou a comunicação por frequência e disse que, quando um projeto está em sincronia com a energia do universo, o universo conspira a favor. Mencionou a interação de energias iguais, conhecida como ressonância, que considerou como um aumento de energia. Mencionou um projeto fora da verdade, feito na surdina, como um complô terrível e maléfico, que não chega aos ouvidos da população.
e que foi programado por 12 anos e só descoberto em abril de 2024. Carme ainda citou Aristóteles ao dizer que a virtude está no meio. Mencionou a conexão com a energia cósmica, que é o fluxo do universo, que seria o caminho da luz. E afirmou que quem não tem a sintonia é deixado para sofrer as consequências. Declamou que a verdade tem que imperar nessa cidade. Expôs sua contribuição por 46 anos ao grupo Greenpeace e que sua voz pode ser ouvida em sua terra, por ter, segundo ela, um capital social de 76 anos em Piuí, obtido pela procura de retidão, conduta, pensamento e honestidade. Considerou o projeto da APA o projeto do final de sua vida e disse que a ADAP, com embasamento jurídico, vai colocar a casa em ordem, alegando que as árvores são cortadas sem análise de viabilidade, como teria acontecido com o Pau Brasil em frente à Escola Municipal Jusino Alvim. Encerrou pontuando que o grupo vai transformar o meio ambiente da cidade e trazer verdade, criação, preservação e defesa. O vereador Reinaldo abriu a palavra aos demais presentes. O cidadão Jaderson Ferreira de Souza exaltou a oportunidade de participar de um movimento em prol da saúde pública e disse que é preciso enfrentar os problemas identificados e é com a união que se pode enfrentar os empresários que estão em busca de ganância e do poder. Apresentou uma fala de Beatriz Cerqueira, ausente na audiência, que comunicou que solicitou ao IPAM providências para a preservação do patrimônio arqueológico no município de Piuí. Apresentou o projeto de lei estadual 1024/2023, que cria o monumento natural da Cachoeira da Belinha. Realizou audiência pública com o IPEA para o tombamento de conjunto paisagístico das serras de Piuí. E requereu audiência pública para debater a preservação das serras e os impactos socioambientais de eventuais empreendimentos de mineração em Piuí. Perguntou qual é a proximidade dos empresários interessados na mineração de se instalarem no município. Disse que é necessário evangelizar as pessoas a respeito da não mineração e repassar o conhecimento à população. Parabenizou as pessoas envolvidas em defesa do meio ambiente, citando os nomes do senhor Ricardo Guia, da vereadora Shirley, da senhora Carmen Lúcia e do engenheiro Igor. Igor Messias respondeu ao cidadão dizendo que não há como dar uma resposta única para a proximidade de uma eventual instalação da mineração, devido às diferentes camadas de proteção em todo o território proposto para a APA, Serras e Águas de Piuí, citando uma lei municipal que protege a bacia do Araras. Mencionou os trâmites na Agência Nacional de Mineração e afirmou que, atualmente, existem 3 a 5 mineradoras interessadas. O cidadão Altino Rodrigues, coordenador da Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco, disse que percorreu mais de 500 quilômetros para comparecer à audiência, pela necessidade de que o comitê expusesse sua posição. Comunicou que encaminhou ofício à Câmara Municipal para expor a importância da criação da APA para a bacia do Rio São Francisco e disse que o estudo técnico foi levado à diretoria do comitê e aprovado por unanimidade, elogiando a apresentação do engenheiro Igor. Afirmou que a APA precisa avançar e que ela é determinante para a qualidade de vida do povo de Piuí e para o restante da bacia do São Francisco. Disse que toda a água gerada na região chega a mais de 20 milhões de pessoas, podendo chegar a 30 milhões com a transposição do Rio São Francisco. Defendeu que é preciso gerar desenvolvimento, desde que seja consciente e sustentável. Falou que o comitê conta com representantes dos usuários dos recursos hídricos, da mineração, do SAAI, do Poder Executivo, de geradores de energia elétrica, quilombos,
tribos indígenas, entre outras. Lembrou que em 2018 participou do projeto O Brasil que Eu Quero, no qual disse desejar o envolvimento da sociedade no controle social e na política para a construção de soluções, e afirmou que viu esse envolvimento na audiência pública. Parabenizou o povo e o Poder Legislativo de Piuí e disse que o Comitê do Alto São Francisco estaria dispostos a apoiá-lo e declarou que Piuí está construindo seu futuro buscando alternativas que não prejudiquem o povo de Piuí e nem a bacia do São Francisco. O cidadão Júlio Alves Vilela se identificou como produtor rural da região da Serra da Canastra e contou que, há 10 anos, houve uma proposta de criação de uma APA no território, a qual a população era inicialmente favorável. Relatou que quando o advogado da associação da qual o cidadão faz parte explicou o que é uma área de preservação ambiental, a população ficou assustada. Esclareceu que a proposta era de redistribuição de uma unidade de conservação já existente para destinação de áreas à mineração, à preservação ambiental, entre outros. Disse que a população na época foi informada dos impactos socioeconômicos da APA, alegando que esses impactos não foram mostrados na apresentação realizada pelo engenheiro Igor, e relatou que a população rural se declarou contrária à criação da APA. Argumentou que os vereadores serão criticados aprovando ou não o projeto e defendeu que os políticos devem ter coragem. Como recado para a população rural, afirmou que sabe que os prejudicados não virão à Câmara como ele, alegando que os produtores rurais são vistos como culpados de todos os problemas ambientais. Ponderou que empresas podem não se instalar mais na cidade, dando como exemplo a empresa Heineken, na cidade de Pedro Leopoldo, e que o pedágio pode ficar mais caro. Alegou que não está a favor nem de A nem de B. Defendeu que a democracia precisa ouvir todos e que a população se organize. Encerrou afirmando que o preço da liberdade é a eterna vigilância. A cidadã Delba Helene registrou que veio representando o senhor Paulo, da APA de Formiga. Definiu sustentabilidade como a utilização de recursos de forma a garanti-los para as próximas gerações e defendeu que não existe progresso sem sociedade e não existe sociedade sem água, segurança alimentar e saúde. Abordou a questão da justiça climática e mencionou o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que mostra o movimento de mitigação das mudanças no clima. Afirmou que o projeto da APA entra nesse contexto, com o intuito de trazer proteção e garantia para as futuras gerações, e que os participantes entrarão para a história de Piuí como os primeiros a liderarem o processo sustentável, enquanto um retrocesso à mineração seria comparável a ter um prédio sem moradores, com moradores doentes ou sem comida. Lembrou que o líquido mais citado por Jesus é a água e ponderou sobre a importância do peso histórico deixado pelo movimento da APA para as próximas gerações. Encerrou afirmando que os representantes na Câmara têm uma responsabilidade histórica e um compromisso com o Piuí. O engenheiro Igor Messias respondeu à fala do cidadão Júlio Vilela, dizendo que o projeto de lei 048/2023 foi apresentado em julho de 2023 e está disponível a toda a população por meio dos sites do Movimento Amigos do Araras e Belinha e da Câmara Municipal. Afirmou que todo mundo pode fazer todo tipo de análise em relação à extensão da APA e a eventuais prejuízos a atividades econômicas estabelecidas. Esclareceu que a questão dos produtores rurais já foi discutida e que foi alterado um dispositivo que restringia novas supressões de vegetação, devido ao risco de que a expansão agrícola fosse impedida. Argumentou que a obrigação ao produtor rural será a mesma já imposta, ou seja, de obter autorização junto ao Instituto Estadual de Florestas para a supressão de vegetação e que busca coibir o desmatamento ilegal
que informou já ocorrer em campos com as queimadas sem autorização legal. Declarou que o projeto atual não imputa nenhuma obrigação adicional e que não se pode usar o combate à APA para seguir descumprindo leis ambientais. A respeito da atração de investimentos, alegou que existe insegurança jurídica atualmente, com falta de clareza nas regras e uma legislação territorial desorganizada que impediria a instalação de empresas no município, e defendeu que a APA é o primeiro passo para colocar a casa em ordem. A cidadã Carmen Lúcia ressaltou que o poder de desapropriação é da mineradora e que a APA não desapropria ninguém. O cidadão Ricardo Guia relembrou a fala de um diretor da FME, que teria dito que a desvalorização de uma terra agrária com a chegada de uma APA é absurdamente alta, e questionou a valorização da terra caso uma mineradora se instale no local. Disse que o que foi dito pelo diretor estava fora de ocasião, fora do lugar, fora de qualquer coisa que se tenha noção, e que todos estão imbuídos a favor da APA. Rechaçou comparações com a cidade de São Roque de Minas e afirmou que o movimento busca preservar e não destruir, sugerindo que a mineração não faz bem a São Roque de Minas. Não fez bem a São Roque de Minas. A cidadã Nisair Castro se declarou uma cidadã comum com a sensibilidade violenta e que sofre quando vê a possibilidade de sofrimento, dor, angústia, doença. Tudo isso que pode acontecer de negativo pode acontecer nas nossas terras. Afirmou estar em êxtase em vestir a camisa da ADAP, por não estar mais sozinha, e disse que o grupo a fez acreditar que é possível. Falou que estava cheia de expectativas positivas e que quer motivar mais pessoas a estarem juntas. Encerrou afirmando que quanto mais a comunidade for consciente, maior será a capacidade de lutar pelo que acredita. O padre Geraldo Augustinho Teixeira, presidente da Cáritas Diocesana de Luz, disse somar forças com o grupo e que a entidade apoia a criação da APA. Elogiou a apresentação de Igor Messias e citou um cacique norte-americano. Tudo que fazemos à terra, fazemos aos filhos da terra. Concluiu dizendo acreditar que o que estava sendo feito seria para o bem comum. A cidadã Mara Rubinstein pediu aos vereadores a aprovação do projeto da vereadora Shirley e afirmou que o público depende da defesa ambiental. Defendeu o não à mineradora pela saúde das próximas gerações. A cidadã Liege Guimarães disse fazer parte de um instituto xamânico na região do Araras, pelo qual passaram pelo menos 200 pessoas de diferentes classes sociais e problemas variados. Afirmou que, ao lado do trabalho do Instituto, o que mais curou e levou as pessoas a se reconectarem consigo mesmas foi a natureza. Convidou o público a uma reflexão e questionou retoricamente quantas pessoas usam medicamentos ansiolíticos, antidepressivos e para síndrome do pânico. Argumentou que o que se está tentando fazer é tirar um dos poucos recursos que nós ainda temos para nos curarmos da matriz que nós vivemos no dia a dia. Relatou que morou em um país de primeiro mundo e que não existe lá o interesse individual, mas o do todo. Contou que morava em um município rico em quartzo rosa e com cavernas de citrino e que tudo era protegido. Contou também que o único lugar explorado era a terra dos nativos americanos, que não tinham voz. Solicitou o uso da sabedoria do primeiro mundo para fazer um Brasil melhor. Uma cidadã entregou presentes aos vereadores para que eles pensassem e assinassem com consciência e disse estar na hora de pensar em um mundo melhor para os jovens e as crianças. Identificou-se como reikiana.
Disse trabalhar muito na área do universo dos animais e ser defensora do amor, da paz e da liberdade com respeito, dignidade e justiça. O cidadão Altair Ribeiro se identificou como graduado na área de mineração. Afirmou reconhecer a importância de se manter o ecossistema funcionando da maneira que precisa ser e disse que é necessário que todos estejam conscientes para que a mineração não aconteça. Defendeu que a fauna, a flora e o equilíbrio ambiental existentes em Piuí são mais importantes para as futuras gerações do que o minério. Declarou-se a favor da APA e afirmou que aquela era uma oportunidade única de valorizar a causa. Disse que a população estava presente e consciente do que é necessário e que a mineração não é necessária. O vereador Reinaldo agradeceu o comparecimento de todos, registrando a presença das autoridades religiosas, de Rogério Mendes Torres e do vereador Gabriel Sansone, presidente da Câmara Municipal de Capitólio, e repassou a condução dos trabalhos ao presidente Wilde Welles de Oliveira. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. A presente ata foi lavrada e, se estiver conforme, será declarada, aprovada e assinada pelos vereadores que estiveram presidindo e secretariando os trabalhos da sessão em que for comunicada sua aprovação. Coloque em discussão a ata da 7ª sessão extraordinária. Coloque em votação. Aproveitar para fazer uma ressalva regimental aqui, que diz assim: da audiência pública, na hipótese de haverem defensores ou opositores relacionados à matéria, objeto de exame, a comissão poderá, de forma que possibilite a audiência, diversas correntes de opinião, mediante a perguntas escritas entregues à presidência durante a explanação do tema em questão de debate. Só para guardar isso aqui, para a gente constar em ata, noutra ata, não nessa ata, que essa já está definida. Bom, foi colocada em discussão a ata da 7ª sessão extraordinária e eu coloco em votação a ata da 7ª sessão extraordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for do contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 8 votos a ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 28ª sessão ordinária, realizada em 26 de agosto de 2024. Vereador que for o contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloque em discussão a ata da 28ª sessão ordinária. Coloque em votação a ata da 28ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for do contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 8 votos a ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Reis Silva, que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Ofício 309, 2024. Autoria da vereadora Shirlene Gonçalves, que solicita que nessa sessão ordinária seja votada em conjunto a ata da audiência pública realizada no dia 8 de agosto, juntamente com a ata de audiência ocorrida 29 de agosto. Ofício 61, 2024. De autoria da senhora Maria Perpétua da Silva Félix, caminhando a prestação de contas do município de Piuí, número 009, 2024, relativo ao mês de julho de 2024. Ofício Gabinete 148, 2024, de autoria do senhor Prefeito Municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, caminhando o projeto de lei 29, 2024, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício 2025. Lei Orçamentária Anual. Este Gabinete 149, 2024. Autoria do senhor Prefeito Municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, caminhando o projeto de lei número 30, 2024,
que dispõe sobre a transposição, transferências e manejamento de créditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal, de outras providências. Número 41/2024, autoria do diretor da Escola Municipal, doutora Avelino de Queiroz, senhora Maria Madalena dos Santos Melo, solicitando autorização para uma visita com os alunos do 3º ano sobre o tema a cidade, seus espaços públicos, privados e suas áreas de conservação. Período da manhã, sendo 40 alunos, 2 professores e uma supervisora. E-mail de autoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, convidando para participar da consulta pública do Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais. Abaixo assinado, de autoria dos proprietários das fazendas Araras, Caxambu e Serra, localizadas no município de Piuí, Minas Gerais, no qual manifestam a discordância quanto à criação da área de proteção ambiental municipal Serras e Águas de Piuí, conforme proposta pelo projeto de lei 48/2023, em tramitação nessa Casa Legislativa. E-mail de autoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, convidando para participar do Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação, Crise Climáticas, em parceria com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC. Ofício 304/2024, de autoria do presidente da Câmara Municipal, senhor Ildias de Oliveira, encaminhando ao chefe do Poder Executivo Municipal, proposição de lei 29, de 27 de agosto de 2024, que dá nome de Zoldinho Soares de Salles, a rua com início na rua Antônio Dimas Machados e término na rua José Camarano, bairro Bela Vista, no município de Piuí, e dá outras providências. Ofício 305/2024, de autoria do presidente da Câmara Municipal, senhor Ildias de Oliveira, emendar ao chefe do Poder Executivo Municipal a proposição de lei 30, de 27 de agosto de 2024, que dispõe sobre a fixação do valor dos subsídios mensais dos vereadores para o quadriênio 2025-2028 e da outras providências. Ofício 306/2024, de autoria do presidente da Câmara Municipal, senhor Ildias de Oliveira, comunicando o agendamento para o dia 3 de setembro de 2024, a partir das 8 horas, da visita dos alunos da Escola Municipal doutora Avelino de Queiroz, às dependências da sede do Poder Legislativo de Piuí, como foi solicitada pelo ofício 41/2024, de autoria da diretora da escola, senhora Maria Madalena dos Santos Melo. Edital de convocação para a 29ª sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Seis Silva, que faça a leitura. Peço ao primeiro secretário que faça os chamados vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, ao público presente e ao público que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria aqui hoje estar parabenizando, a equipe do Obras, o qual concluiu aquela obra da Floriano Peixoto, em tempo recorde. Pediu um prazo de 10 dias e concluiu até antes. Está ficando ótimo a rua lá, então quero só parabenizar o Executivo e a equipe do Departamento de Obras e de Trânsito também que esteve presente, assessorando lá e acompanhando aquela obra. E no mais é só fazer um agradecimento. Eu queria estar agradecendo aqui ao Departamento de Estradas, o qual foi passado para eles uma solicitação de limpeza nas estradas, nas conhecidas cacimbas, e estão todas, bem sujas, e a limpeza para a hora que as chuvas chegarem, a água poder adentrar aí e ter,
o seu conforto ali para não danificar as estradas. E hoje ali no Córrego do Meio, né, não foi só ali, em outras localidades também, eu quero agradecer aqui ao executivo, né, ao Andinho, que coordena essa equipe aí, que tem dado suporte muito grande, ao operador Kiko, né, que esteve fazendo a limpeza, que faz um belo trabalho pela prefeitura, para os nossos produtores rurais nas estradas, o qual fez a limpeza lá hoje, ficou muito bom, estive acompanhando o trabalho dele. E no mais é agradecer mesmo, né? Porque a hora que as chuvas chegarem aí, as saídas de águas, as cacimbas, né, estando limpas, vão ter aonde se acomodar e não vai danificar tanto, né, as estradas. Tem alguns locais aí que precisa de ter a colaboração do produtor rural para que possa ser feita essa retirada de água, a instalação de acacimba, né, para poder evitar de danificar as estradas dos produtores aí. Nem em todo lugar a gente tem esse privilégio de fazer essa benfeitoria aí. Então é só parabenizar os meninos mesmo pelo trabalho que tem feito, né, agradecer o Andinho, o Kiko, que esteve fazendo essa manutenção aí, e no mais é só, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas, ao público que nos assiste, ao público presente, assessoria desta casa, a Associação Mulheres de Peito, né, o movimento Amigos, né, da Belim do Araras. Eu gostaria, senhor presidente, de trazer aqui uma observação, né, eu passo muito ali pelo bairro Vila Grinim e ali na João Pedro Goulart foi feito, Fabinho, um calçamento ali, né, uma calçada de ambos os lados ali da baixadinha ali da João Pedro Goulart. Dá-se que um dos lados falta a mureta, ele está aberto, gerando ali até um certo risco para quem caminha ali naquela calçada. Uma atenção, né, voltada ao setor aí competente para que de repente providencie, né, o mais rápido possível essa mureta, que realmente, se a gente vê, tem um declive ali, né? A gente sabe que hoje algumas pessoas etilizadas caminham pela calçada e de repente pode acontecer algo de maior gravidade, uma vez que não tem a mureta de contenção como deveria estar ali contida nessa obra que foi realizada recentemente ali na João Pedro Goulart. Até o Boi já fez referência sobre ela, mas ela está sem essa mureta de proteção. Dizer também, né, que na rua Emília Batista Lopes, no bairro Vila Grinim, foi realizada uma nova rede, né, de drenagem ali, pluvial pelo SAAI, uma vez que o bueiro em que se encontrava próximo a uma residência, próximo à mercearia da Marlene, estava entupido. Quando eles foram para desentupir esse bueiro, ele estava cheio de concreto na área de extensão, dificultando, inclusive, que ele fosse desobstruído. Foi preciso construir uma nova rede, pouco acima do que já existia, só que o transtorno que está tendo com os moradores ali é porque na área de recorte em que foi feita essa nova rede, se espalhou todo aquele material utilizado para poder cobrir, né, o recorte, e está ficando perigoso, porque na rua esse cascalhozinho, não é cascalho, né, mas semelhante a uma brita, ela está solta, e já se ocasionou quase alguns acidentes ali por causa desse cascalho aí, dessa britazinha que está solta na via. Né, até pedir aí uma maior urgência do setor competente para que possa tomar as devidas providências e fazer a revitalização desse recorte aí com a massa asfáltica. E eu gostaria de tocar aqui, senhor presidente, mais em uma questão, porque eu tenho ouvido muito isso. Os bueiros da nossa cidade estão, em sua grande proporção, entupidos. Esta é uma realidade. A gente anda pelos bairros e há um grande clamor da população pedindo providências nesse sentido do departamento competente. A gente vê bueiros cheios de folhas, né, cheio de sujidade, e a gente vê que no momento em que vem a chuva, por esses bueiros estarem entupidos, eles não fazem a captação adequada da água pluvial que deveriam fazer, ocasionando, né, vários empoçamentos,
ocasionando vários transtornos, como nós estamos tendo, quando há um volume maior de água na cidade. E digo mais, esta manutenção deveria ser preventiva, né? Deveria-se haver uma mobilização do setor para realizar a limpeza desses bueiros. O que a gente tem frisado com as pessoas que têm nos perguntado é que esta casa já encaminhou indicações, já falamos aqui em plenário sobre a necessidade, uma vez que as ruas também da nossa cidade apresentam alto teor de sujidade. Já falei um dia aqui nesta casa que é muito positivo a limpeza que se dá de um certo período na cidade, mas estamos precisando de contratação de gari em caráter emergencial. Varredor de rua, pessoa que mantém a limpeza das vias públicas em vários bairros da nossa cidade, não tem. E com isso está se ocasionando um quê? Um alto volume de lixo na rua, e também o entupimento desses bueiros. É um efeito cascata. Precisamos o mais rápido possível um atento olhar do setor competente, do Executivo para essa questão, pois é um clamor da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Reis Silva, que faça chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento os demais colegas de bancada, assessoria jurídica, a assessoria que nos apoia aqui atrás, que nos dá todo o suporte, a todos que hoje estão presentes. Que bom ver membros da população de vários locais, de vários segmentos, enfim, várias representações. Isso é muito bom. Senhores, hoje eu estive no gabinete conversando com o nosso prefeito, e eu cobrando dele a respeito da iluminação da Regina Soares e da Cruz do Monte. As duas são objetos de indicações que fiz e, na ocasião, os apresentei novamente. E ele me passou uma informação que eu gostei muito. A empresa Estoar, que ganhou a licitação para a extensão de rede, ou seja, a instalação dos postes, da fiação, a iluminação, já está a caminho, já está sendo providenciada, e algumas partes iniciais já estão sendo feitas, e que logo, logo já teremos esse trabalho concluído. Então, vai um agradecimento aí ao nosso prefeito, Dr. Paulo, e as pessoas que estão trabalhando aí em cima disto e fazendo com que se torne uma realidade. Senhores, apresentei, mas já foi lido aqui hoje, uma solicitação ao nosso presidente, mas ainda não recebi a resposta se foi deliberado ou não. Repito aqui, onde estou solicitando que as duas atas fossem votadas hoje, para agilidade, a celeridade de todo o processo. Caso não fosse possível, então que nessa semana ainda, após a entrega da documentação que ainda está faltando. Senhores, a cidade inteira está numa ansiedade muito grande, porque isso já se arrasta por quase 2 anos, assim dizendo. E precisamos resolver esse impasse rápido. O que não queremos, de forma alguma, e vocês podem ter certeza que esse desejo é da população de um modo geral, que esse projeto seja votado após a eleição. É importante para dar um certo conforto e tranquilidade à população. Senhores, eu gostaria de destacar a importância de votarmos as atas públicas dos dias 8 e 29 de agosto o mais rápido possível. Hoje foi votada a do dia 8, agora resta ainda a do dia 29. Não podemos permitir, senhores, que o processo de análise e votação da PL 48, que cria a área de preservação ambiental, Serras e Águas de Piuí, se prolongue por muito mais tempo. Desde o 2º semestre do ano passado, quando o projeto foi apresentado para votação, todos os pontos levantados pelo jurídico foram cuidadosamente atendidos. À época,
foi apontado que o projeto carecia de legitimidade devido à ausência de estudos técnicos e pesquisas de campo. Em resposta, realizamos estudos detalhados de toda a área. Conduzimos pesquisas científicas que comprovam a importância ecológica da região e levantamos dados sobre espécies de animais em extinção que ali habitam. Também reforçamos a relevância das fontes de água presentes no local, essenciais para a nossa comunidade e para o equilíbrio ambiental, e isso sem falar da poluição do ar. Infelizmente, eu gostaria da atenção de todos os vereadores, nobres colegas que eu estou vendo que está saindo, o assunto é extremamente importante, deem valor ao assunto. Infelizmente, estamos atados e dependendo do envio de documentos mencionados na audiência do dia 29 de agosto. Estudos técnicos realizados por uma empresa particular vencedora da licitação promovida pela administração. Contudo, vale ressaltar que o estudo apresentado no dia 29, ele não abrange a área a ser preservada. O que ele abrange é uma área muito limitada e não contempla a totalidade proposta pela PL 48. Portanto, é um estudo, não é um dinheiro jogado fora, porque a gente pode anexar ao nosso. Mas, infelizmente, não podemos basear a PL 48 em cima de um estudo de pouco mais de 4.000 hectares. A população anseia pela criação desta área de preservação e já realizamos tudo o que era necessário para garantir a legitimidade e a solidez e robustez deste projeto. Precisamos, portanto, que a votação ocorra antes das eleições, atendendo ao ensejo dos cidadãos por um futuro sustentável e preservado. Eu conto com o apoio e o compromisso honrado enquanto legisladores de todos, para que possamos avançar com agilidade e responsabilidade. Senhores, em conversa com o Dr. Joselito, falta a documentação que foi mencionada aqui no dia 29. Eu pergunto, então a audiência não teve validade porque não foi apresentados os documentos. No dia da audiência, nós já havíamos apresentado todos, com cópias, todos, e deixado na página para que a população possa ver na íntegra e ainda sugerir quaisquer mudanças que fossem. Nós ainda temos as emendas a ser colocada, modificativa, de forma a proteger também o produtor rural. No entanto, dependemos disso. Eu quero pedir às comissões, aos relatores das comissões, aos presidentes das comissões, que assim que esses estudos, assim que esse restante de documento da empresa contratada fornecer essa casa, por favor, em nome da população, façam uma análise rápido. Eu gostaria até de participar junto com vocês, caso tenha alguma dúvida, e já apresentar as emendas modificativas e aditivas, os senhores também apresentarem, para sairmos de lá com isso pronto, concluído. Eu tenho certeza que nenhum dos senhores está assim tão disposto a prejudicar a cidade, negando uma proposta que surge de um movimento social. Eu apenas os estou representando. Os senhores bem sabem disso. Portanto, por favor, mais uma vez, assim que chegarem para vocês, agilizem. Precisamos que essa PL seja votada antes das eleições. Caso contrário, a suspeita ficará na cabeça de todos e a insegurança maior ainda. Eu sei que eu apresentei no ano passado um pedido que a administração custeasse os estudos técnicos. Da mesma forma, eu já disse aos senhores que no gabinete, em reunião com o chefe do executivo, estávamos a Carmen, o Igor e eu. E solicitando, endossando, ele disse que
iria fazer um estudo técnico para um projeto base. Em conversa com ele, um projeto base que fornecesse subsídios para licitar e ver qual empresa ganharia e, enfim, apresentar seus estudos. Mas isso urge, senhores. Esse pedido meu foi em novembro do ano passado, outubro do ano passado, 31 de outubro do ano passado. Eu mesma não recebi respostas. Isso urge. Nós precisamos acelerar esse processo. Eu tenho certeza que os senhores não são contra. Então, vamos dar à sociedade o que eles estão aguardando. Ou votem sim ou votem não, mas vamos resolver esse impasse. Caso contrário, dá a impressão que estamos protelando por motivos escusos. E isso não pode ocorrer. Essa casa é uma casa idônea e assim temos que agir. Encerro a minha... Não, só um momento, por gentileza. A ansiedade. Depois eu vou te passar um remedinho que é ótimo. Mas, enfim. E vamos colocar em prática. Como diz o ditado antigo, vamos desocupar a moita. Tem muita coisa ainda a ser estudada e ficamos garrando numa coisa que não entendemos até agora o porquê de tanta demora. Eu agradeço, senhores, e fica à vontade. Obrigado, vereadora, pela parte. Meu microfone parece também mudo. Alô, o som. Tá, melhorou. Obrigado pela parte. E como sua fala brilhante aí, cobrando uma necessidade que é necessária mesmo, todos nós temos conhecimento disso. Eu queria deixar assim claro, porque quando a gente sai pelas ruas, a gente é aclamado aí, como existe duas APAs, que nós somos contra a APA e tal. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para os nobres colegas aqui, e quero ficar de pé para contestar. Eu não sou contra a APA. Quem for contra, que manifeste. Tem alguém que é contra a APA? Tem algum vereador que é contra a APA? Se não tiver, fica de pé para provar que nós não somos contra a APA. Não tem ninguém contra a APA. Até pelo contrário. A gente está querendo que isso seja realizado mais difícil, mais rápido possível, para que seja decidido. Eu sou um dos vereadores e tenho certeza que é o pensamento de todos. Quanto mais rápido votar, melhor. Agora, se antes ou depois das eleições, não sei onde que está o denominador, antes ou depois da eleição. Porque para mim, eu sou o vereador eleito para 4 anos. Não estou preocupado com 8, não, estou preocupado com 4. O meu serviço que eu tenho que prestar é para 4 anos. O outro mandato, a Deus pertence, né, ao eleitor, então não precisamos discutir isso. Então eu acho que esse denominador, antes ou depois da eleição, não é relativo, é pressão. Então eu acho que nós temos que ter responsabilidade, eu acho que todo vereador tem que ter responsabilidade, não só nós, como instituições ambientais, autoridades que estão regendo também essa área, também que é importante, a presença grande do povo que vem cá nas audiências públicas. Eu até perguntaria para a nobre colega, eu estou lendo aqui, ó, eu li aqui e vi aqui uma coisa importante, da audiência pública. Aqui fala o seguinte: na hipótese de haverem defensores ou opositores relativos à matéria do objeto do exame, a comissão procederá de forma que possibilite à audiência diversas correntes de opinião, mediante perguntas escritas, entregue e tal. Aí eu perguntaria para ela: vocês convidou a líder, que você pediu, que você delegou poderes que ela fosse convidada? Vocês convidaram a líder para a audiência do dia 8? Repete, por gentileza, eu vou tornar a falar, presta bem atenção. A pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: aqui diz que para uma audiência pública... A parte Deixa eu acabar, agora eu estou falando, escuta, silêncio, aguarda. Então, você está nervosa, né? Olha, calma, vamos conversar. Eu já falei para o senhor uma vez que quem me manda calar a boca era meu pai e ele já faleceu. Eu estou mandando você calar a boca. Fala comigo com respeito, por gentileza. Não estou mandando você calar a boca, estou pedindo que eu estou com a palavra. Tá, você deixa eu então, acabar de usar a minha palavra. Fica à vontade. Se você quiser caçar a minha palavra, eu paro de falar também. Fica à vontade. Então, dá licença. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: toda audiência pública tem que ter os lados. A pergunta que eu estou te fazendo, se vocês convidaram a líder, a que você delegou poderes, nós delegamos para fazer o estudo técnico. Ela foi convidada? Eu vou te responder. Na realidade, o convite, ele ficou amplo para a cidade toda. E sim, foram para vários lugares. E com relação às pessoas opositoras à criação, também foi disponibilizado em sites, em vários lugares, para que colocassem aquilo que eles não concordam. Eu posso dizer ao senhor, e o senhor deve ter visto as respostas,
que não houve nenhum comentário, eu não quero a APA por isso. Não houve. Portanto, se não houve interesse de ninguém falar o contrário, eu respondo ao senhor que não veio quem não quis. Vamos lembrar que a primeira audiência que teve no campus IFMG, onde que foi convidado tanto o movimento que estava, eu nem fazia parte, foi ali que nós tomamos nota do que estava de fato acontecendo, e nenhum representante da mineradora esteve presente, apesar de ter sido convidados. Com relação a convidar ou não convidar líder, ou seja qual for a empresa que estava querendo participar, estava aberto para todos que tivessem interesse. Todos que tivessem o interesse. Obrigado pela parte. Só uma parte aqui, já aproveitando, se a senhora puder me conceder, né, como o Carlinho disse. Se for para ofender, não. Por gentileza. Não tem esse tipo de conduta, então, graças a Deus. Conclua, por gentileza. Entendeu? Como o senhor disse, Carlinhos, né, em relação, perguntou para todo mundo se tem alguém que seja contra essa APA, inclusive, né, nós já explanamos isso para várias pessoas, mas parece que não entra na cabeça. Então nós vamos ler aqui uma indicação de número 195 de 2023. Os vereadores abaixo subscritos no uso das suas atribuições prerrogativas regimentais, em especial aquelas previstas no artigo 136 do Regimento Interno, vêm respeitosamente apresentar a Vossa Excelência a presente proposição na forma da indicação. Solicito que seja realizado estudo técnico para a criação de área de proteção ambiental na região de áreas do Araras e Cachoeiro da Belinha. Justificativa, né? E assinada por nós. Que aí eu pergunto assim, eu falo, aonde a gente é contra uma APA, se a gente fez uma indicação, é só para deixar assim mais explanado, porque nós já fizemos essa explanação para várias pessoas, mas parece que não entra na cabeça. E não é só isso, né? Quando foi feita aquela caminhada, que saiu da Praça da Matriz, né, senhor Ricardo, que o senhor esteve lá, Carlinhos, acho que o Reinaldo estava, a gente estava lá, não foi? Inclusive vocês passaram a foto nossa aqui em cima. Após isso aí, nós estivemos na audiência pública, a qual a vereadora compôs a mesa lá, até ficou pouco tempo, né, na audiência. Teve o suficiente necessário para depois assumir e enfrentar a briga, ainda que sozinha. Não, eu estou explicando que nós também estávamos lá. Então, assim, para nós, como está sendo explanado para a população, que nós somos contra a APA, nós não somos contra a APA. Está aqui a indicação que nós fizemos para a criação dela. O que nós ficamos mais afastados, né? Hein? A indicação, quem assinou ela foi João Marcos, Reinaldo, Gilvan, Carlos Leonel e eu, Fábio Tolim. Então, assim, o que está sendo explanado e colocado para a população de Piumhi é que só os 8 vereadores somos contra essa APA. E não somos, porque tudo que nós fomos convidados, né, Ricardo, nós estivemos presentes. Só que parece que está tendo um complô em relação, né, que nós 8 somos contra. Só para deixar claro, né, que nós temos uma indicação, para quem quiser ver, tem algumas pessoas que falou para mim, falou para o Carlinho, para descer do muro. Nós não estamos em cima do muro. Nós só afastamos, entendeu? Para a gente exercer o nosso papel. Nós vamos concluir o que tem que ser feito. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. Que é, na votação, nós vamos dar a resposta correta. Pela ordem, senhor presidente, eu requeiro o direito de resposta. Na realidade, quem apresentou a imagem que vocês participaram fui eu, que trouxe o material que me foi apresentado e apresentei aqui, e ainda agradeci que vocês deram o chute inicial. Então, ninguém está falando aqui que os senhores são contra. São o fato de demorar. É apenas isso que a população questiona. Vamos agilizar, é só isso, agilizar o processo, cobrar do executivo,
a documentação que está faltando, já que vamos ficar engessado, amarrado nesse projeto, e lembrando que a indicação dos senhores aí é a criação de uma APA, essa aí que vocês assinaram, ela contempla Araras e Belinha. É aí que surge, porque na realidade, o que adianta proteger somente a Cachoeira da Belinha e o Ribeirão Araras? E o restante? Como que fica o Onça, o Mirante do Onça? Como que fica os Taboões? Como que fica lá em cima? Mas, de qualquer forma, os senhores manifestam favorável, e isso para nós é fantástico. É menos uma pressão que sentimos. O único detalhe, já que são todos favoráveis, nos ajudem a dar celeridade. Primeira coisa que eu peço, que as reuniões reúnam em conjunto para discorrer sobre o assunto. E ainda, juntos, apresentamos as emendas necessárias. Nós trabalhamos por um município inteiro. Eu sei que o mandato vence em 4 anos. No entanto, esse projeto está na casa desde o ano passado. Desde o ano passado. Tudo que foi pedido, nós trouxemos. A mais ainda. Bem a mais. Então, senhores, se não por mim, pela população que os senhores estão falando, que estão juntos, dê celeridade aos trâmites para que esse projeto venha à votação, e eu reafirmo, antes das eleições. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Eu, como presidente da comissão, ainda respondendo para o vereador e dando esclarecimento para todos, tem aqui, do regimento interno, artigo 151, no parágrafo 9, será nula a votação que for processada sem desacordo com este regimento. Eu, se pudesse fazer a votação amanhã, o regimento permitisse, eu quero levantar a mão e quero torcer para que isso aconteça. Agora, isso não está na mão do plenário, está na mão da mesa, faz parte da mesa, sou segundo secretário, mas faz parte da mesa, não estou jogando a responsabilidade na mesa, não. Mas é bom ler o regimento. Inclusive, a gente pode te convidar, eu faço questão que na minha reunião, na minha comissão, você esteja presente. Eu estarei. Estarei. Deixa eu concluir. Beleza. Estarei satisfeito de você participar da reunião. Estarei. Eu sei que você vai agregar muita coisa boa na comissão. Você entende bem, você é uma pessoa estudada, uma professora, já passou por grandes níveis da educação como diretora. Você tem uma formação bastante para colaborar com esse sistema. Quando você lê o regimento, você vai fazer entendimento. Então é ótimo que você participe, para que nós possamos dizer que nós decidimos o apoio da autora do projeto. Eu faço questão absoluta que você participe. Não só você, se o presidente, a mesa, os colegas acharem por bem, qualquer outra pessoa que somar nesse trabalho aí, excelente. E quanto mais rápido esse trâmite acontecer, melhor. Eu só acho que não devemos ter pressão. Tem que ser antes da eleição, tem que ser, mas tem que ser, ué. Se o trâmite permitir que seja antes da eleição, que seja até semana que vem. Mas se não permitir, não adianta, gente. Está aqui no regimento, se nós fizermos tomar qualquer atitude que contraria o regimento, amanhã, igual já aconteceu no passado, aí você sabe, né? Houve já anular projetos, anular lei e tal, por quê? Por pressa ou fazer coisas erradas que não pode ser feito contra o regimento ou contra até a própria inconstitucionalidade. Então, novamente, antes de falar com os senhores, eu conversei com o doutor Joselito, ele me explicou isso, tudo isso que o senhor está me falando. Fiquei, assim, estarrecida em saber que o nosso projeto está amarrado na espera, no aguardo de documentos ainda. O que eu peço, senhores, é que, assim que chegar, e esperamos que chegue nesta semana, deliberem, e eu vou estar presente, é claro, com maior honra. E o que eu puder ajudar, podem me chamar. O Igor estava presente conosco aqui, a hora que a líder acabou de fazer. A primeira coisa que eu perguntei para ele, com o Igor do lado, o Igor testemunha e alguns vereadores. Qual tempo vocês têm para entregar o resumo aí? Até 30 dias. Eu falei, por que 30 dias? Eu questionei com eles aqui e acho que nós tem que questionar, ué. Eles não podem entregar o dia que quiser, não. Parabéns. Claro que eles têm regra, têm tudo e tal, mas ele falou, não, possivelmente o mais rápido possível. Então, eu falei, então respondendo da técnica, porque nós vamos cobrar.
E nós temos que cobrar, nem eu não, os vereadores, a Câmara, o jurídico, todo mundo está preocupado que o mais rápido possível dar, diz outra celeridade aí, para que possa tomar uma atitude o mais rápido possível. Até porque o povo, toda a nossa comunidade piuiense está ansioso para ver o resultado. Posso dar uma sugestão, então? Que tal todos nós assinarmos um documento e enviarmos ao Executivo para que ele, já que foi ele que contratou a empresa, cobre a agilidade dos documentos? Porque, senhores, só um momento, não terminei. Senhores, foi apresentado uma audiência, foi apresentado um estudo técnico, pesquisa, várias pessoas falaram. Sem esses documentos, encerro aqui a discussão. A agilidade já foi cobrada, vão cobrar, e eles têm que ser rápido mesmo. Estamos cobrando, queremos que seja rápido. Se eles demoraram, vamos perguntar por quê. É o que nós poderíamos ter feito quando estava demorando a outra parte. Muito obrigado, senhor presidente. Você está inscrito? Aí tá? E já vai ser agora. Não há matérias em pauta para discussão e votação, e já vai ser agora. Peço ao primeiro secretário Reinaldo Seis Silva que faça chamado de cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. A Maria Zilma. Colisão do cidadão no controle do câncer. Da cidade. Colisão da cidade no controle do câncer. Excelentíssimo. Quer prosseguir com o assunto? Não, agora a palavra é sua. Não, pode, depois ele fala. Se quiser, eu passo. Não, porque aí prossegue o assunto. Pode usar a palavra, por favor. Tá. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora vereadora, senhores vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Estou aqui hoje com minhas companheiras da Associação Mulheres de Peito para fazer um convite e um apelo. Como já foi dito aqui mais cedo, né, na leitura da ata, o índice do câncer, né, tem sido assustador. O índice aumentou, tanto na cidade quanto no Hospital do Câncer, né? E nós estamos fazendo parte da coalizão Cidades no Controle do Câncer, que é um movimento nacional de organizações sociais que atuam no fortalecimento do controle para facilitar e fortalecer o controle do câncer. E nós estamos com outras organizações, né, incrementando e fazendo com que a gente, convidando os senhores, né, os senhores candidatos, agora às eleições de 2024, a participar conosco, né, incluindo na pauta de vocês a pauta oncológica. Então, nós passamos aí para vocês esta carta compromisso que tem umas sugestões, né? E nós somos organizações articuladoras com mais outras de vários estados, né? Essa é uma campanha nacional, é um movimento nacional. Somos mais de 50 organizações e nós estamos convidando vocês a assumirem essa carta compromisso com a pauta oncológica. Sabemos que a saúde é uma pauta de todos vocês. É uma pauta de todos. Então, eu estou convidando, nós estamos convidando vocês,
né? Depois vocês podem acessar o site Coalizão Cidades no Controle do Câncer. Lá tem todos os dados atualizados a todo dia. Todos os candidatos de todas as cidades, de todos os estados que estão se comprometendo com a pauta oncológica, estão com os seus nomes lá. E depois que eleitos, né, forem, nós, né, todo o movimento vai acompanhar o mandato destes candidatos, tanto do legislativo quanto do executivo, né? E é um movimento nacional, porque o câncer é terrível, né? E a gente não pode parar. Então, nós estamos pedindo o apoio de todos vocês. Ricardo Guia. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente, vice-presidente, seu secretário, todos os presentes, o pessoal que está em casa. Eu ia começar pelo início, mas diante do pronunciamento dela, eu vou começar pelo final. O câncer que toma conta de Piuí, ele não é oriundo de comida, de venenos, é fruto de mineração de cromo. Temos o Zé Antônio, que é testemunha disso, com a cabeça dele tomada pelo câncer. Dito isso, a cidade ela não quer se blindar contra a mineradora, ela tem trauma da mineração por conta do câncer que ela resultou. Por isso ela está aqui hoje fazendo um convite a vocês, pelo câncer que toma conta da cidade, que são ônibus, vans, carros que saem daqui levando pacientes oncológicos para Passos. Bom, isso posto, e parabenizando a sua colocação, começar pelo início. Quando nós éramos mais jovens, o João Marco acho que não, nosso amigo ali não, mas todo mundo já ouviu uma frase célebre na década de 70, a água vai acabar, e a gente dava risada. Como é que vai acabar a água? E tomava banho de mangueira depois de brincar e deixava a mangueira ligada, correndo água. Aqui em Piuí eu vejo coisas que em Brasília eu fiquei traumatizado. Porque se você fosse lavar a sua calçada, a polícia vinha e te levava preso para você prestar depoimento, porque era proibido, porque estava em restrição hídrica. Será que Piuí vai ter que chegar a esse ponto para o pessoal acordar para a importância da água? Depois disso vieram outras questões que foram debatidas aqui, muito bem colocadas na ata. Então, não há muito o que comentar sobre isso. O vereador Carlinhos fez uma pergunta que eu gostaria de fazê-la de forma diferente. Quem é a favor da APA do projeto de lei 043? Se levante. 048-2023. Aí sim, porque a gente vai saber de qual APA se fala. Porque quem é contra a APA? Eu não sou contra nem a favor, mas eu prefiro a do prefeito. Então vamos ver quem quer a nossa APA. Isso seria importante ter a manifestação de vocês. Por que a população está cobrando e está incrédula e, como ele disse, está fazendo pressão? Para mim não, ela está exercendo o direito de cidadania de cobrar quem ela votou de fazer o que ela quer, não o que cada um quer. Então isso não é pressão, isso é cobrança de campanha. Tudo bem, surgiu no meio, surgiu. Mas se vocês foram eleitos pela população e a população diz não, vocês têm que se definir. Por que todo mundo fala que está em cima do muro? Por isso, falta de falar, eu sou a favor da APA 048-2023. Pronto, só isso que a gente quer. E outra questão que foi colocada ali, que eu pedi a mão, peço desculpas e agradeço, é essa questão que foi colocada da necessidade do estudo técnico. Nós mandamos para o jurídico o material do STF, em que ele permite
que seja apresentado, inclusive, após a decretação da APA. Isso está escrito, foi postulado no STF. Então, não é Ricardo que está falando, é o Xandão, é o povo todo lá. Então, você pode apresentar os estudos públicos após a decretação da ata. Então, isso não impede nada. Terceira e última, qual é a relação da APA da Shirley com a APA do prefeito? Elas são independentes. Por que esperar a outra para se colocar essa em votação? Uma não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, a nossa, a 048, ela engloba a outra. Então, quem quer votar na APA que protege, 048. Quem quer votar na outra que finge que protege, sabe o que está fazendo e as consequências, porque todo ato tem consequência. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Ricardo, eu já manifestei, Ricardo Gui, eu já manifestei, até o ano passado, foi através de uma reportagem no Jornal de São Francisco, que eu sempre fui a favor que houvesse um acordo do estudo dessas duas APAs, que você pegasse o que fosse melhor no de uma e o melhor de outra, e fizesse uma convergência de uma só. Essa era a minha opinião. Me parece até que, pela essa última reunião que teve, que chegou a haver uma boa conversa entre o Igor, de uma capacidade muito grande, e o engenheiro da líder. Já até começou. Quer dizer, então pensa que se essa conversa, se o pessoal já tivesse sentado à mesa para discutir, já estaria resolvido esse problema há muito tempo, na minha ideia. Mas eu acho que tudo tem que ser de conversa, tem que ser de conciliação. Que é lógico que não é possível que as duas APAs não podem convergir para uma que realmente faça uma APA que realmente proteja aquela região. Então, eu acho que o acordo, a boa conversa, é muito melhor do que ficar esse tempo todo, porque se já estivesse, desde o ano passado, pelo menos foi a minha colocação, já tivesse esse acordo, eu acho que nós já estaríamos aprovada a APA, já estava tudo bem, e realmente nós já teríamos aí uma área protegida. Eu peço ao primeiro secretário, Reinaldo Seis Silva, que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal. Não é inscrito, senhor presidente. Eu convido para a 30ª sessão ordinária ser realizada no dia 9 de setembro. Muito obrigado pela presença de todos e boa noite.